A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Natanael Albuquerque e venho até você apresentar este trabalho, este canal onde nós pregamos o Evangelho numa linguagem simples para que ele alcance o máximo de pessoas. Desde já te peço, compartilhe, curta, se inscreva no canal, faça com que, junto com a gente, você ajude o Evangelho a chegar onde ele não tem chegado. Que Deus te abençoe, receba esta palavra que é fruto de oração, fruto de muito estudo, para que sua vida seja abençoada pela palavra de Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a você que nos ouve por outro meio, pela internet, ou como esta mensagem chegar até você, que o Espírito Santo de Deus possa nos dar o perfeito entendimento da sua palavra, daquilo que Ele quer falar para nós hoje, de modo que possamos aplicar a palavra de Deus de forma prática em nossa vida, para que ela conserte os nossos problemas e nos permita viver uma vida de tranquilidade e de paz com Deus, enquanto Ele nos mantiver nesta terra. Na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre plantar e colher a partir dos princípios da Bíblia Sagrada. Estes princípios de plantar e colher se aplicam a tudo o que pensamos e fazemos em nossa vida. São conceitos que não são apenas práticos, mas quando aplicados de forma inteligente, nós podemos compreender que eles se aplicam a toda a nossa existência. Nós plantamos e colhemos para o nosso corpo, conforme a rotina de vida que nós temos. Nós plantamos e colhemos para a nossa alma, conforme o domínio que temos sobre os nossos desejos. E nós plantamos e colhemos para o nosso espírito, nosso elo de comunhão com Deus, que permite a colheita daquilo que é eterno. O nosso texto inicial retrata uma cena bíblica da nação de Judá e Israel, há cerca de 2.600 anos atrás, que se parece muito com a cena que nós vivemos, ou as cenas que nós vivemos hoje, aquilo que vemos ao nosso redor hoje. O profeta Oséias foi um homem que Deus usou a vida dele para representar o próprio relacionamento de uma nação com o seu Criador. No início do livro, Deus chama Oséias e manda que ele se case com uma mulher prostituta, para que a vida dele representasse o relacionamento de um Deus que é santo, puro e justo, com um povo que é maldoso, prostituído e infiel. Oséias obedece ao Senhor e por várias vezes, naqueles tempos de dificuldade, naqueles tempos de falta de regra, naquele tempo em que as pessoas faziam o que vinha na telha, e aí você já vê a semelhança com o que nós estamos vivendo hoje. Oséias, usado por Deus, traz palavra de Deus, ora palavra de juízo, ora palavra de promessa, na esperança de que, pela palavra de Deus, as pessoas compreendessem que aquilo que estavam plantando e colhendo era ruim, precisava melhorar e podia melhorar. O texto do capítulo 10, verso 12, diz assim, uma palavra de Deus ao povo, através do profeta Oséias: Eu disse a vocês, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Hoje já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Mas em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Meu Deus! Existem pelo menos 3 grandes verdades sobre plantação e colheita na vida. A primeira verdade é que
nós estamos sempre semeando. Semeamos em nossos pensamentos e semeamos em nossas ações. Tem pessoas que pensam que você só planta e só vai nascer alguma coisa se você executar a ação. Mas Jesus disse, por exemplo, que se um homem olhasse para uma mulher com uma intenção lasciva, uma intenção de desejo físico em seu coração, ele, diante de Deus, já teria adulterado com aquela mulher. É a mesma coisa dele já ter se deitado com ela. Da mesma forma, nós podemos entender que se você cobiça alguma coisa de alguém, é apenas um pensamento, você tem aquele desejo, se você tem inveja, se você tem ódio, se você está magoado, se você não consegue perdoar, você já produziu uma semente, já plantou aquela semente e aquela semente vai nascer. Ah, mas é apenas um pensamento, pastor. Eu não falei nada para ninguém. Só que Deus viu. Deus viu o que você pensou, Deus viu aquilo que o seu coração desejou ou que planejou, e você será julgado por isso. Nós daremos conta de todo pensamento, de toda palavra, a Bíblia diz isso, e de toda a ação. Muitas vezes, o pensamento não vai ficar só no campo das ideias, o pensamento vai ser materializado em uma ação. E, curiosamente, também existem pessoas que pensam que suas ações, já que ninguém viu, já que ninguém ficou sabendo, já que não deu nenhum escândalo, vai ficar por isso mesmo. E o princípio bíblico é que não é assim. As nossas ações são plantações e resultarão em colheita, sabe? Nós precisamos entender que, apesar de termos a vida dada por Deus, apesar de podermos fazer as escolhas que quisermos e levar nossa vida como quisermos, nós daremos conta do resultado da nossa vida a um Deus que é o dono da vida. Tem umas pessoas por aí que usam a frase, meu corpo, minhas regras. Só que não é bem assim. O corpo não é seu. Você está com ele porque alguém te deu. Foi Deus que te formou. Foi Deus que montou você. Foi Deus que deu a você por um tempo o direito de escolher como viver, o que fazer, o que pensar. E deu também a você a capacidade de se refrear, a capacidade de controlar aquele pensamento ruim ou aquela ação que está prestes a ser executada, mas que você sabe em seu coração que é errado, porque Deus colocou dentro de você o sentimento de que é errado. E aqui nós vamos à segunda verdade. Você precisa saber o que está semeando. Muito tempo atrás, eu visitei uma grande empresa do Brasil, fazíamos ali uma fiscalização, uma empresa de mineração, e, para minha surpresa, eu encontrei naquela empresa um jovem biólogo. O que você está fazendo aqui? E aí ele riu e falou, pois é, eu sou o cara que conserta o dano que eles causam quando fazem a mineração, quando buscam a prospecção, como eles chamam, e vão buscar o minério. Então eles derrubam árvores, eles acabam com nascente e etc. E eu faço a seleção das espécies e faço o replantio, de modo que a gente compensa o dano que é causado à natureza. E fomos visitar o canteiro, ou ele chamava de viveiro, onde ele tinha suas mudas e tinha ali milhares de mudas de árvores diferentes. E eu fiquei curioso e disse, meu filho, como você sabe qual é a semente de cada árvore? Olha que coisa interessante. Ele disse, olha, é muito simples. Quando eu vejo que em determinado local tem muitas árvores de uma determinada espécie, eu vou ali embaixo, estudo aquela árvore, olho qual que é a semente dela, eu pego aquela semente, faço uma anotação
e trago aqui para o viveiro, e quando eu planto, eu já sei certinho qual é a árvore e em qual região que eu devo plantar aquela árvore para fazer a reposição. Ou seja, para plantar, você precisa conhecer a árvore, conhecer a semente que você está plantando. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, nos versos 7 até o verso 9, está escrito assim, é Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz: não se deixem enganar, de Deus ninguém pode zombar, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É por isso que nós dissemos um pouco antes que nós podemos semear no nosso corpo, podemos semear na nossa alma e podemos semear no nosso espírito também. Muitas pessoas plantam sem saber o que estão plantando, levam a vida adotando sementes que outras pessoas lhes deram. Vi um vídeo na internet, segue um determinado canal no YouTube, viu lá um videozinho no TikTok, achou bonito, achou interessante, achou que vai ser mais aceito ou mais aceita se adotar aquele mesmo estilo que está apresentado ali, e abraça aquela semente, começa a falar daquela maneira, começa a se comportar daquela maneira, sem conhecer de onde vem aquilo, sem saber de qual árvore aquilo ali nasce. E muitos, seguindo esta linha de ação, terminam abraçados com o próprio diabo, terminam destruindo a sua vida, azedando seus relacionamentos, perdendo a sua comunhão com Deus, porque abraçam sementes de árvores que não conhecem, plantam em suas vidas sementes de coisas que não vão produzir o que é bom, mas vão produzir morte, tristeza e dor. A terceira verdade sobre plantar e colher é bem interessante e é uma verdade inevitável. Você vai colher aquilo que você plantou. Existem pessoas que pensam que é opcional a colheita. Eu vou colher se eu quiser. Eu vou colher se eu der mole. Eu vou colher se eu ficar sem dinheiro. Eu vou colher se eu deixar de ser bonito, bonita, se eu deixar de ser interessante. Eu só vou colher se meu plano não der certo. Mas, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é um fato bíblico, não é uma teoria, é um fato consumado, é algo que é tão certo quanto o ar que você está respirando agora. Você e eu vamos colher aquilo que nós plantamos. Isto é uma regra estabelecida por Deus. Não depende da nossa vontade, né? Não depende da gente querer ou deixar de querer, a gente vai colher. E ainda o profeta Oséias, depois eu vou falar de Provérbios também, mas Oséias é muito claro ainda no capítulo 8, quando ele diz assim: semearam vento e colherão tempestades. É o capítulo 8, verso 7. E lá em Provérbios 22, 8, quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Então, não depende da gente colher ou deixar de colher, é regra de Deus. Se você plantou, vai nascer. E aquilo que nascer, você vai ser obrigado por Deus a colher, mais cedo ou mais tarde. Talvez, nesta conversa calma, a gente comece a lembrar, meu Deus, aquilo que eu fiz, aquela vida que eu tinha. E agora, quando Deus cobrar de mim, o que vai ser de mim? Será que a minha balança vai estar no positivo? Ou será que tudo de ruim que eu fiz vai pesar tanto que as coisas boas que eu apresentei para Deus não vão valer o suficiente para compensar? Vamos para Mateus, capítulo 13, porque a Bíblia também diz que nós podemos
permitir que haja um outro semeador na nossa vida, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Certa vez Jesus utilizou uma parábola, era a maneira como Jesus falava para as pessoas, comparando uma situação da vida prática com uma situação que refletia a conduta das pessoas diante de Deus. Uma parábola é uma comparação. E no capítulo 13 de Mateus, ele nos traz a parábola do semeador e diz: olha, um semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, lugares cheios de pedra, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não havia terra funda ali. Mas veio o sol e queimou-se, secou, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu bom fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 para cada semente plantada. E Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguém diz que quando Jesus mencionou esta parábola, provavelmente ele contemplava um lavrador que estava plantando sua semente, e o povo que se acomodava ali próximo a Jesus conseguia associar uma cena real com a sua conduta diante de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que muitas vezes, quando as pessoas recebem a boa semente, a semente não vai dar resultado, porque o coração das pessoas, ele explica mais adiante, o coração das pessoas não está disposto a receber aquela semente. Nós temos um tempo e eu vou reduzir aqui as leituras, de modo que nós possamos compartilhar os conceitos mais do que as leituras. As pessoas que recebem a palavra, mas a palavra cai ao pé do caminho, aquela pessoa que está ali, ele está passando, ele está vendo a palavra de Deus, e para ele a palavra de Deus não é interessante o suficiente para que ele possa parar e se preocupar com ela. Aí vem o diabo e leva esta palavra embora, ele consome, as aves do céu. Jesus usa esta figura, as aves do céu vêm e comem estas sementes, e a pessoa fica sem palavra de Deus, porque ele não prestou atenção, ele não parou para que aquilo pudesse crescer em seu coração. Em seguida tem aquela semente, a palavra de Deus, que é semeada em corações que estão cheios de pedras. É a pessoa que Jesus diz, ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas ele não tem terra, ele não tem em seu coração um espaço suficiente, ele não permite que a palavra de Deus tenha espaço suficiente em seu coração para lançar raiz e crescer. E aí, quando chega as dificuldades, quando a pessoa fica angustiada, quando é perseguido por causa da palavra, ele logo deixa a palavra para trás, porque, convenhamos, é muito mais fácil você conviver com um coração cheio de pedra, onde não tem que nascer nada, do que você se preocupar em podar a palavra. Então tem muitas pessoas que acham mais fácil deixar para trás do que deixar a raiz daquilo que é bom, a raiz da boa semente, entrar em seu coração de modo profundo. Há ainda outros que, tendo recebido a palavra, eles têm em seus corações muitos espinhos. São aquelas pessoas que estão tão preocupadas com o mundo, tão preocupadas, tão seduzidas com as coisas que este mundo oferece, que a palavra está dentro dele, aquela pessoa que conhece a palavra, mas a palavra simplesmente não dá resultado. É interessante que, às vezes, a gente vai conversar com pessoas assim, você vai aconselhar, ou a pedido da pessoa mesmo, trazer uma palavra de orientação, e a pessoa já apresenta ali a etiqueta. Olha, eu conheço a palavra, eu li a Bíblia inteira. Uma vez eu conversei com um homem que eu já li a Bíblia mais de tantas vezes. Entretanto, ele estava passando por situações que
o verdadeiro conhecimento da palavra já teria dado a solução para ele. Então não basta ter a palavra em seu coração. É preciso se desconectar daquilo que é deste mundo. É preciso encontrar na boa semente da palavra de Deus princípios, valores que valem muito mais do que aquilo que este mundo nos apresenta. E há aqueles que, graças a Deus, assim como eu espero, seja o seu coração, são corações que ouvem a palavra e que têm boa terra para que a palavra se aprofunde, para que lance raízes e essa pessoa começa a dar fruto, e o seu fruto produz a 100 para cada semente, produz a 60, produz a 30 para cada sementinha que recebeu. São princípios, são conceitos da palavra de Deus que falam conosco hoje. O profeta Oséias alerta o povo e diz: olha, a palavra era boa, a intenção de Deus com vocês é boa, mas vocês abraçaram outra coisa, vocês abraçaram maldade, plantaram maldade, colheram injustiça, e agora vocês estão comendo o resultado, comendo os frutos dessa mentira. Jesus, falando sobre a parábola do semeador, e ele mesmo traduz a parábola dizendo que a semente é a palavra de Deus e que os tipos de terra são os tipos de corações das pessoas, e nos dá o perfeito entendimento do que é a vontade de Deus para nós. E nós agora caminhamos para o final desta mensagem, ainda no capítulo 13 de Mateus, provavelmente respondendo uma dúvida que angustia muitas pessoas que se convertem, pessoas que tiveram uma vida pesada, uma vida onde muitas coisas ruins foram semeadas e a pessoa já não sabe mais se Deus vai aceitá-la, né? Uma vez eu estava ministrando para um homem e falando do amor de Deus para ele, e ele disse assim: e Deus vai querer uma porcaria como eu? Deus vai querer um traste como eu? A gente chega a essa conclusão quando nós medimos a nossa vida a partir da perspectiva humana, a partir da maneira como o homem mede o homem. E achamos que Deus vai nos julgar de acordo com o valor que nós mesmos nos damos. Só que não é desse jeito. A coisa, graças a Deus, é muito diferente. Você pode ter tido uma vida que foi dura, uma vida que arrebentou a sua reputação diante de Deus. Quem sabe você é uma pessoa que já matou pessoas, já matou alguém. Você é uma pessoa que já roubou, que já adulterou, que já foi violento ou violenta, que já causou dano, prejuízo às pessoas. E hoje, ou até hoje, isso possa perseguir sua vida. Mas a palavra de Deus tem consolo para nós. Tem consolo para mim, porque isso me consola. Eu também não tive uma vida fácil, uma vida boazinha, por assim dizer, e consola você também. Jesus conta a parábola do joio e do trigo, e ele diz, vou resumir em minhas palavras, que um homem, pai de família, estava plantando a boa semente no seu campo, provavelmente trigo, né, que era a semente principal daquela época, e trabalharam o dia inteiro. Quando foi à noite, os seus empregados dormiram e veio o seu inimigo e plantou uma outra semente chamada joio no meio do trigo. Não sei se você já ouviu mensagens assim ou se você já estudou sobre o joio, mas o joio é uma planta que se parece muito com o trigo, só que é uma planta venenosa. Do joio, inclusive, se extrai um inseticida muito poderoso. E os servos daquele homem, quando viram, né, que a erva cresceu e frutificou, quando começou a nascer, aí eles reconheceram: opa, peraí, tem coisa errada aqui. A gente tinha plantado trigo, mas a gente está vendo aqui um monte de joio semeado no meio do trigo. E foram dizer ao Senhor: Senhor, a gente plantou trigo, mas tem trigo e joio no campo. O Senhor quer que a gente arranque
esse joio que está aqui, porque certamente foi o inimigo que fez isso. E o Senhor, que representa o próprio Deus, né, disse assim para eles: olha, não faça nada não precisa tentar arrancar o joio, porque se você tentar arrancar o joio, se você tentar apagar a sua história ruim, você vai acabar arrancando junto o trigo, vai acabar apagando também aquilo que você fez que é bom. Então deixa crescer junto, fica calmo, fica tranquilo, porque na hora certa, na hora da colheita, vocês vão separar o joio, vão colher primeiro o joio, vão fazer um feixe, né, um molho de joio e vão queimar ao fogo. Mas o trigo será separado de outra forma e será ajuntado no meu celeiro. Então, meu querido, minha querida, nós estamos sempre plantando, nós estamos sempre colhendo aquilo que nós plantamos. É uma lei de Deus, é inevitável. Você vai precisar saber em todo o tempo aquilo que você está semeando, você precisa conhecer a árvore, você precisa conhecer a semente, precisa conhecer qual é a origem daquilo que você está seguindo, do comportamento que você está imitando, do estilo de vida que você está abraçando, para que você possa selecionar somente aquilo que realmente presta. Porque se você semear aquilo que é o desejo da sua carne, que só se inclina para o mal, a Bíblia diz, como dissemos em Gálatas, no capítulo 6, que você só colherá aquilo que é destruição. Mas se você ouvir a palavra de Deus e você semear aquilo que agrada a Deus, ou aquilo que é para o Espírito, né, para a sua comunhão com Deus, você vai colher a vida eterna. No dia certo, você será separado do joio e você vai ser guardado no celeiro de Deus, onde Ele guarda a boa semente. Você vai, inevitavelmente, colher o que plantou, mas não se preocupe, como dissemos, né, coisas pesadas, não se preocupe com a história ruim, a parte ruim da sua história, se você está em Cristo. Não é que Deus vai ser bonzinho, vai passar a mão na cabeça de ninguém, não. É preciso estar em Cristo para que você possa ser separado como alguém que tem trigo, mesmo que exista joio na sua vida, joio plantado no seu passado, joio que o diabo veio e lançou a semente e nasceu, você fez coisas que você se arrepende. Se você pudesse voltar atrás, você voltaria. Esse joio será separado de você no dia certo. O joio será queimado no fogo e o trigo será fruto recebido por Deus no celeiro do céu. A palavra de Deus é maravilhosa. Mesmo no tempo de angústia que nós vivemos hoje, semelhante ao tempo em que viveu o profeta Oséias, nós também podemos enxergar a misericórdia de Deus falando conosco. Deus nos mandando plantar aquilo que é bom, plantar aquilo que é certo. Deus nos mandando nos alinhar com a vida em Jesus Cristo, pela obediência ao Evangelho, para que nós possamos produzir aquilo que agrada a Deus e que possa nos levar para o céu. Eu vou um pouco mais profundo nesses 2 minutinhos que me restam. Você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você pode, numa conversa como a conversa com seu melhor amigo, dizer a ele quem você é, dizer a ele o que você entende e o que você não entende, perguntar a ele para que ele te responda e entregar a sua vida a ele. Você precisa fazer isso falando, para que plante esta semente e isto chegue diante de Deus em seu benefício. Aceitar a Jesus, embora isso esteja tão batido, né? Tem que aceitar Jesus, tem que ser crente. E sim, você tem que aceitar Jesus, sim. Você tem que ser crente, sim. Mas um crente que viva a fé. Porque uma fé que não é vivida
É como se você apenas carregasse as sementes em seu coração, mas de repente as pedras, os espinhos ou as aves que passam por aí não deixam que essa semente cresça em você. Agora, se você viver o Evangelho, se você mudar a sua forma de falar com as pessoas, a sua forma de agir, se você escolher a honestidade, a pureza, a justiça, se você escolher uma vida correta por causa de Jesus Cristo, e se você apresentar cada passo da sua vida a Ele, Deus te aceitará. E ainda que talvez na sua medida haja muito mais joio do que trigo plantado em você, fique tranquilo. Deus sabe separar o que presta do que não presta e recompensará a cada um segundo as suas obras e, em especial, segundo a sua justiça. Permita que, ouvindo a palavra de Deus, esta palavra plante sementes no seu coração e que essas sementes nasçam para dar a você uma nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus! Que bom que você chegou até aqui. Muito obrigado. Novamente te peço, se inscreva, compartilhe, faça com que esta mensagem chegue mais longe para que mais pessoas possam receber a instrução do Evangelho que salva vidas e nos encaminha para o céu. Que Deus abençoe sua vida.